E começa na próxima quinta-feira, em Pequim, o fórum entre líderes africanos e a China. Cabo Verde faz-se representar pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Os chefes de Estado e de governo africanos vão à China em busca de fundos para projetos de infraestruturas de grande envergadura e mais negócio, numa altura em que se assiste a uma competição entre grandes potências pelos recursos e pela influência no continente africano. O comércio entre a China e a África intensificou-se nos últimos anos. Nos primeiros 7 meses deste ano, o volume do comércio exterior entre a China e a África foi superior a 1 trilhão de yuanes, um crescimento de 5,5% na comparação anual. Na última década, a China expandiu os seus laços com os países africanos, concedendo-lhes milhares de milhões em empréstimos que ajudaram a construir infraestruturas, mas que por vezes também provocam controvérsias ao sobrecarregar os países com enormes dívidas. Na semana passada, o chefe da diplomacia chinesa afirmou que o Fórum China-África desta semana será o seu maior evento diplomático desde a pandemia da Covid-19, com a presença confirmada de todos os líderes africanos. Espera-se que este nono encontro forneça um quadro para a evolução da parceria estratégica da China com o continente na era pós-Covid. A China é a segunda economia mundial, é o maior parceiro comercial de África. No ano passado, os empréstimos concedidos por Pequim aos países africanos foram os mais elevados nos últimos 5 anos, de acordo com o estudo de uma base de dados chamada Chinese Loans to Africa. Angola, Etiópia, Egito, Nigéria e Quênia lideram as trocas comerciais com a China. Pequim também tem resistido a oferecer um alívio da dívida, mesmo quando alguns países africanos têm lutado para pagar os seus empréstimos, em alguns casos sendo forçados a cortar das despesas com serviços públicos vitais. A cimeira da FOCAC realiza-se numa altura de crescente tensão geopolítica em que Pequim dará prioridade à sua posição em relação a outras potências mundiais. Espera-se que o clima, a energia, estejam entre os principais tópicos de negociações entre as partes interessadas, chinesas e africanas. As discussões centrar-se-ão igualmente na cooperação digital e tecnológica, numa tentativa de colmatar o fosso digital em África. No passado, a FOCAC já resultou em compromissos financeiros notáveis para projetos que abrangeram as infraestruturas, a agricultura e a indústria transformadora. E o primeiro-ministro representará Cabo Verde nesta cimeira internacional entre a China e a África e a esta hora já deverá ter chegado a Pequim.